Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já envolve este ambiente, possa nos manter todos tranquilos, serenos, esquecer o mundão lá de fora por alguns minutos e ficarmos focados nos objetivos que nos trouxeram aqui. Falar sobre Bezerra de Menezes, como a Andréia estava falando ainda agora, no seminário é pouco. Então a gente vai tentar fazer um resumão nesses breves minutos. Espíritos da estirpe de Bezerra de Menezes, trabalhadores na causa espírita, como Emmanuel, como Joana e tantos outros, são espíritos que tiveram a aventura, muitos deles, de estar com Jesus na matéria há 2000 anos. Com Bezerra de Menezes não foi diferente. Quando, na roupagem de Zaqueu, o publicano, o detestado publicano, só para a gente lembrar, os publicanos eram hebreus que serviam a Roma como cobradores de impostos da sua própria, cobrando a sua própria raça, e por isso eram detestados. Para isso ganhavam um percentual, uma comissão, e ficavam sempre muito bem. Zaqueu era um dos mais ricos, um dos mais poderosos publicanos, até que conheceu Jesus. A sua conversão foi quase que de imediata. Nos breves contatos que foi tendo, foi mudando, ao ponto de realmente mudar. Abrir mão da ganância, da fortuna e ser um seguidor de Jesus. E quando da ascensão de Jesus e o suicídio de Judas, os 12 apóstolos, agora 11, convidaram-no para integrar o grupo dos 12 apóstolos, quando ele já tinha abandonado o seu antigo nome de Zaqueu e assumido o novo nome de Matias, que quer dizer presente de Deus, pois foi como ele viu a sua transformação, como um verdadeiro presente de Deus. Aos moldes de Pedro, na casa do caminho, com quem ele ficou algum tempo, ele viu que era aquilo que exatamente que ele queria fazer. Partiu para Cesareia, começou a organizar um trabalho de assistência aos desvalidos e, posteriormente, se dirigiu para a Etiópia para levar a palavra de Jesus, levar o Evangelho. E lá criou uma casa de assistência às crianças desfavorecidas. E foi justamente no incêndio naquela casa, ele tentando salvar alguma das crianças, que teve o seu desencarne. Esse espírito retorna no século III, geograficamente nas Gálias, onde no futuro viria a ser a cidade de Lyon, uma cidade tão importante para o espiritismo. Ali, na roupagem de Corvino, um personagem que encontramos, inclusive, naquela obra Ave Cristo, de Emmanuel, pelas maravilhosas mãos de Chico. Corvino desenvolveu também um trabalho nos mesmos moldes, pois ele se ligou à igreja de São João, onde existia ali um lar mantenedor de crianças desguarnecidas, o lar dos meninos. E ele abraçou aquela causa como um angariador de recursos para a manutenção daqueles meninos. Se dedicou muito àquilo. Retorna a carne no século, na virada do século V para o século VI, agora geograficamente nas colinas romanas, na roupagem de Parmênio, o irmão Parmênio, que criou a Casa dos Benefícios. A Casa dos Benefícios seguia os mesmos moldes de trabalho, um pouco mais desenvolvido,
pois a casa de benefício era um templo, um educandário, um orfanato, um hospital, que promovia curas do corpo, da alma, das mais diversas enfermidades. Era procurado por irmãos sofredores das mais distintas classes sociais e religiões. Até que um dia, uma patrícia romana, esposa de um importante comandante romano, o seu esposo estava em incursões militares e o seu filho caiu adoecido. Ela levou à casa dos benefícios para que fosse tratado lá pelo irmão Partiu. E passou a frequentar outras vezes, buscando a cura, o tratamento de seu filho. Numa dessas vezes, quando o seu esposo chega de retorno, ela estava lá na casa dos benefícios. E a pessoa que o recepcionou, totalmente maledicente, veio a caluniar a sua amada esposa, levantando questões de infidelidade. Ele, um homem poderoso, extremamente ciumento, não pensou duas vezes, pegou os seus soldados e partiu em direção à casa do benefício, já com a sua decisão tomada. Cercou a casa e incendiou. Ali, muitos desencarnando no incêndio, inclusive a esposa, filho e o irmão Pardente. Percebemos que as trevas sempre buscam atacar a luz. Mas como o sol que raia ao fim de cada noite escura, a luz sempre retorna e retorna mais forte, mais capaz. Damos um pulo aí de 10 séculos. Estamos no século XVI e encontramos esse espírito na roupagem de Dr. Carlos Felipe Bretancourt de La Chapelle. O ano é de 1572, um ano que ficou marcado pela noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Dr. Carlos Felipe era médico, era teólogo, era protestante e defensor ferrenho da reforma iniciada por Lutero. A Igreja Católica era totalmente contra aquilo. E nesta noite, que ficou marcada como noite de São Bartolomeu, soldados da Santa Liga, comandados por um duque servidor do rei Carlos IX, filho de Catarina de Médici, que ordena que sejam chacinados todos aqueles defensores da reforma protestante. Então, muitas pessoas foram chacinadas. Os principais propagadores, dentre eles, Dr. Carlos Felipe de La Chapelle. Uma coisa curiosa é que uma das suas filhas conseguiu escapar. Filha essa que foi uma das reencarnações de Dona Ivone Pereira, já ligada ali a Bezerra de Menezes, a esse espírito. Aliás, a revelação de que Bezerra teria sido Zaqueu e logo depois Matias, nos foi dada pela mediunidade de Dona Ivone Pereira. Chegamos então ao século XIX. Ismael, o anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, chama por esse espírito que diz: retornarás às lutas terrestres. Para quem se interessar por isso, esta informação está naquela lindíssima obra Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael chama por esse espírito e diz: retornarás às lutas terrestres, a fim de que possamos concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Terás a missão de arregimentar os dispersos,
de modo que possamos criar um núcleo de atividades espirituais na nação do Evangelho. Em fiel obediência ao código de Jesus, contarás com o nosso auxílio e pulverizarás todos os obstáculos. E assim, uma vez mais retorna a carne, no dia 29 de agosto de 1831, dessa vez como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido no estado do Ceará, na fazenda de Santa Bárbara, antigo município de Riacho do Sangue, atualmente Aguaretema, filho de uma família de posse. O seu pai, Antônio de Menezes, era um capitão de milícia, não dessas milícias coisas a gente fala aqui no Rio de Janeiro, e sim milícias, aqueles homens que tinham o poder paramilitar, um coronel da Guarda Nacional, um homem de posses, envolvido na política. Aos 7 anos, em 1838, ele é matriculado na pequena escola da Vila do Frade para que se alfabetizasse, aprendesse a ler, escrever e seguisse o curso daquele aprendizado. Todos esses espíritos do nível de Bezerra, como tantos outros, têm por característica o grande desenvolvimento intelectual. E o pequeno Adolfo mostrou isso desde cedo, um verdadeiro gênio, pois com 10 meses de escola, o professor vai aos pais e humildemente diz: ele já aprendeu tudo que eu poderia ensinar para ele. Não tenho mais nada para ensinar para ele. Tamanha era a inteligência, a capacidade de aprendizado daquela criança. Em 1842, por perseguições políticas, a família teve que sair do Ceará. Foi para um exílio forçado no Rio Grande do Norte. Lá, matriculado em nova escola, então com 11 anos. E naquela escola tinha as aulas de latim que ele aprendeu com perfeição em apenas 2 anos. Aos 13 anos, era um catedrático em latim, ao ponto de substituir o seu professor quantas vezes ele necessitasse, dando aula aos demais alunos dos diversos níveis e turmas. Em 1846, a família retorna para o Ceará, se estabelecendo então na capital, em Fortaleza. E ali já residia o seu irmão mais velho, Manuel Soares Menezes. Era um dos administradores do melhor colégio do Ceará, o Liceu de Fortaleza, e obviamente matriculou lá o seu irmão, para que ele viesse a concluir os seus estudos. O que fez com louvor em 1851, tendo seu nome gravado numa pequena, seleta lista dos melhores alunos de todos os tempos do Liceu de Fortaleza. Eu tive a curiosidade de pesquisar, está lá até hoje. O colégio existe e o nome de Bezerra de Menezes está lá gravado até hoje. Então, quando ele completa os estudos, já sabia o que ele queria para a sua profissão. Queria ser médico. Ao contrário do resto da família, uma família de juristas, de administradores, de pedagogos, ele queria ser médico. Mas, para tanto, teria que se transferir para o Rio de Janeiro. Era o único local que tinha a única faculdade de medicina no Brasil. E seria muito custoso. E o seu pai havia falido, não tinha recursos para custear a faculdade de Bezerra. Mas a família envolvida nesse desejo de Adolfo se cotizam, fazem uma vaquinha e apuram a quantia de 400 mil réis, uma pequena fortuna, que daria para ele pelo menos se transferir e iniciar os seus estudos. E lá, obviamente,
buscaria trabalho para se manter. E assim ele veio para o Rio de Janeiro, matriculou-se, começou já naquele ano a faculdade de medicina. Já no ano seguinte, já era um praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. No entanto, aquele dinheiro já tinha acabado. Ele dava aulas de filosofia e de matemática para custear a sua vida. Mas a procura e o valor não eram suficientes. Ele já tinha acumulado uma dívida de em torno de 50 mil réis. Sentiu-se desanimado, pensou em desistir e retornar para o berço da família no Nordeste e outras atividades. E então se fez valer a promessa do anjo Ismael. Na observação ao código de Jesus e com o nosso auxílio espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. Bate à sua porta um jovem, buscando contratá-lo para aulas de matemática, pois era muito fraco em matemática e precisaria de aula o ano inteiro. E, para tanto, queria pagar tudo adiantado. A quantia de 50 mil réis. O valor da dívida que o incomodava. Bezerra de Menezes, um homem de muita ética, de muita moral, não aceitou. Não posso aceitar antecipado. Mas o argumento do jovem foi muito forte quando disse: mas, senhor, se eu ficar com esse dinheiro, vou acabar usando e vou me prejudicar porque não terei dinheiro para manter as aulas que tanto necessito. E assim sendo, Bezerra aceitou. Foi logo de imediato quitar as suas dívidas, aguardando que aquele jovem começasse as aulas no dia seguinte. Ele nunca mais apareceu. Nunca ninguém soube quem era aquele jovem, com exceção, provavelmente, de Ismael. Com certeza sabia quem era e como foi. Em 1856 ele se forma médico e imediatamente começa a exercer a medicina no consultório no centro da cidade, se dedicando de coração, corpo e alma à atividade. No entanto, o seu coração misericordioso fazia com que ele atendesse com total dedicação a quem podia pagar e a quem não podia pagar. Ele atendia igual. Muito pelo contrário. Aqueles que não podiam pagar, quando precisavam do medicamento e não tinham dinheiro, ele buscava do bolso e custeava também o dinheiro para a medicação. Esse tipo de atitude provocou de alguns colegas de medicina uma pecha, um apelido pejorativo de o médico dos pobres, pois era um médico que atendia mais àqueles que não podiam pagar. Era crescente o número de pessoas que não podiam pagar e buscavam por Bezerra de Menezes. No ano seguinte, 1857, ele teve a ideia de tentar uma vaga no Exército Brasileiro como cirurgião tenente e passou. E se engajou ao Exército, passando a ter, a partir dali, um soldo razoavelmente bom e certo, mensal, estabilizando assim a sua vida econômica e financeira. No ano seguinte, 1858, ele se casa. Casa com Cândida Augusta de Lacerda, uma jovem de 14 anos. Naquela época é muito comum as mulheres já casarem com 13, 14 anos, com quem ele teve 2 filhos. Cândida Augusta, ela percebia como os olhos de Bezerra brilhavam na assistência aos menos favorecidos. E percebendo toda aquela sua atividade, toda aquela sua dedicação e o seu carisma, incentivou que ele entrasse para a vida pública, se candidatasse às eleições
para vereador no Rio de Janeiro, pois ali, ligado ao poder, ele teria como atender uma quantidade maior de necessitados. Ele compra a ideia, se candidata e se elege até com certa facilidade. No entanto, a oposição tentou impedir a sua posse. Isso, o comandado por Adoc Lobo, tentaram impedir a sua posse, pois ele era um militar da ativa e não era permitido aos militares trabalharem também na política. Ele abre mão da segurança financeira, pede baixa do exército e continua ali, como vereador, e sem nunca deixar de clinicar. Mas, então pegou o período de 1860 a 64, 4 anos, candidatou-se à reeleição, que foi reeleito com extrema facilidade, até 1868. Nesse meio aí, em 1867, ele se candidatou também para o que seria hoje deputado federal. Ganhou, mas logo em seguida o partido de oposição, o partido dele era o Liberal, o Partido Moderador, e de oposição assume o comando do governo e fecha a Assembleia, retornando ele às atividades como vereador. Por alguns instantes, alguns momentos, ele assumiu interinamente a presidência da Câmara. E era atribuição ao presidente da Câmara também o poder executivo, ou seja, a figura do que hoje é o prefeito da cidade. Então ele também teve essa experiência. Em 1863, a esposa Maria Cândida, ela desencarna, vítima de uma febre tifoide, deixando Bezerra com uma criança de 3 anos e uma de 1 ano, e por todas essas atividades. No entanto, a irmã materna de Maria Cândida, Cândida Augusta, imediatamente assume o papel de mãe, auxiliando a Bezerra a criar aquelas 2 crianças, com tanto amor, com tanta dedicação, como se fosse a própria mãe. 2 anos depois, em 1865, ele a pede em casamento. Casa-se novamente com Cândida Augusta, com quem tem, a esse momento é onde os biógrafos divergem um pouco, com quem tem de 7 a 12 filhos. Ou seja, somando com os 2 anteriores, de 9 a 14 filhos. Onde é que estão essas diferenças? Alguns biógrafos dizem que dentre aquelas crianças relacionadas como seus filhos, porque estavam sob sua responsabilidade, existiam alguns que eram sobrinhos. Mas não importa, porque a dedicação era plena e, por isso, teve também a dor de ver desencarnar alguns dessas crianças, alguns desses filhos. Chegamos, então, às eleições de 1869 para 1872, que Bezerra resolveu não disputar, pois ele tinha novas ideias. Ele tinha ideias de empreendimentos privados. Entramos na fase do Bezerra empresário. Não se candidatou e junto já havia acumulado uma boa economia e junto com outros companheiros foi o fundador, sócio da Estrada de Ferro Macaé-Campos. Em seguida, a Estrada de Ferro Niterói-Rio Bonito, a Estrada de Ferro de Santo Antônio de Pádua, com o objetivo de ligar a região do Rio Doce, como também assumiu a direção da Companhia Urbanística de Vila Isabel, recém-criada pelo Barão de Drummond, com o objetivo de que ela construísse a Boulevard 28 de Setembro, aos moldes das principais avenidas europeias. No entanto, como acontece ainda nos dias de hoje, quando empresários do setor privado vão fazer investimentos que são voltados ao desenvolvimento econômico, social de determinadas regiões, e esse era o objetivo,
de Bezerra de Menezes fazia algo que iria ser benéfico ao povo daquelas regiões. Quando esses empresários fazem isso, eles contam com o aporte devidamente negociado dos fundos governamentais também. Eles dão a sua parcela, mas também tem os fundos do governo. E aquilo tudo havia sido planejado. No entanto, o governo que estava no poder era o governo conservador. Era o governo de oposição. Bezerra de Menezes e alguns dos outros eram ícones do Partido Liberal. Por que colocar a azeitona na empada alheia? Tiraram-lhe a escada. E então os empreendimentos fracassaram, arruinando as finanças de Bezerra de Menezes. Nunca mais conseguiu se recuperar financeiramente. Nesse meio aí, chegamos ao ano de 1875, um ano importantíssimo para Bezerra de Menezes e para todos nós. O ano em que ele, finalmente, o Bezerra espírita. Bezerra de Menezes era um católico fervoroso, um mariano extremamente dedicado e fiel a Maria Santíssima. A sua família era uma família católica. E eis que um amigo, também médico, o doutor Joaquim Carlos Travassos, já espírita, já um estudioso de Kardec, resolveu traduzir o livro dos Espíritos para o português, pois muitas pessoas não liam em francês. E então ele fez a primeira tradução do livro dos Espíritos aqui no Brasil, e logo que saiu a primeira fornada, ele pegou um exemplar, fez uma bela dedicatória e presenteou a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes morava na Tijuca, lá naquela parte mais em direção ao alto, ali Usina, Muda, e o seu consultório era no centro da cidade. E todos os dias, quando ele saía para ir para casa, pegava o bonde e que dava ali entre 1 hora e meia de viagem. Ele sentou-se ao bonde com aquele livro em mãos, parou, olhou para o livro e falou consigo mesmo: Deus não há de me castigar apenas por ler uma filosofia diferente. Até porque, a nível de conhecimento, é importante saber o que dizem. E abriu o livro. Abriu e se encontrou apaixonadamente pelo livro. E quanto mais ele lia, mais ele se sentia envolvido, não percebeu o tempo passar. Chegando ao fim do livro, ele fecha e diz, tal qual aconteceu quando eu li a Bíblia, disse ele para si mesmo. Este livro me é totalmente novo, mas o seu conteúdo me é totalmente familiar. É como se eu fosse espírita de nascer. E nunca mais deixou de estudar o espiritismo. E cada vez mais se dedicando aos estudos das obras espíritas. Ele passou a sofrer de uma dispepsia, que é um desconforto abdominal muito forte e que por vezes se torna doloroso. Só que a medicina, ele não conseguia na medicina, né, curar aquela dispepsia. E cada vez mais confiante nas revelações espíritas, soube da existência de um médium receitista, era um funcionário da alfândega do Rio de Janeiro e que escrevia receitas, né, por psicografia de um outro médico, doutor Dias da Cruz, pai do Dias da Cruz, que ficou muito famoso, que levou também o mesmo nome. Bezerra resolveu tentar a cura da sua dispepsia, mas era um homem muito conhecido, um médico muito conhecido. Como é que ele poderia ir buscar a solução na cura mediúnica?
Então pediu um amigo que fosse em seu lugar e que desse parte do seu nome, não o nome inteiro, Adolfo Cavalcante. O amigo foi, era uma consulta para essa pessoa, Adolfo Cavalcante. O médium começou e disse: é uma figura ilustre, de extrema importância para esse país. Escreveu o quadro que acontecia com ele e logo depois a receita. E recomendou, assim que ele conseguir, obtiver a cura, mande que continue o tratamento por mais 3 meses para consolidar. Quando Bezerra recebe aquilo e vê a descrição médica do que ele estava sentindo, caiu para trás. Como pode? É um médico escrevendo. E seguiu a receita à risca. E ficou curado em 3 meses. Não sentia mais nada. Então manteve mais 3 meses de tratamento para consolidar aquela cura. Isso já no ano de 1882. Em 1884, ele ingressa na Sociedade Espírita Fraternidade para se dedicar mesmo aos estudos, aos grupos de estudos e às reuniões onde os fenômenos aconteciam, inclusive os fenômenos de materialização. Passou a se dedicar cada vez mais ao espiritismo. Até que, 2 anos depois, em 1886, a recém-criada Federação Espírita Brasileira, a FEB, que havia sido criada em 84, ela promovia um ciclo de palestras no centro do Rio de Janeiro, no Salão da Guarda Velha, um salão grande, com capacidade para 2.000 pessoas. E naquela noite, Bezerra de Menezes pede para ir ao plenário e declarou-se diante de 2.000 pessoas, oficialmente espírita. Aquilo soou como uma bomba na sociedade carioca. Como Bezerra de Menezes, um católico fervoroso, um político, um médico, mudou do catolicismo para o espiritismo. O espiritismo era muito marginalizado à época. Literalmente, casas espíritas eram de vez em quando apedrejadas. Este hábito que temos em muitas casas da lista de presença, isso vem de lá. Era obrigado, casa espírita era obrigado a ter a lista de quem frequentasse, porque aquilo ali a polícia tinha que ter acesso, saber quem é que frequenta. Então, Bezerra declara-se oficialmente espírita. No ano seguinte, a União Espírita Brasileira vai solicitar a Bezerra de Menezes que assuma a responsabilidade de escrever uma matéria semanal sobre espiritismo, tá? Que tinha o título de essa matéria tinha o título de Estudos Filosóficos, mas era tudo sobre espiritismo, que seria semanalmente publicado no maior jornal da América Latina à época, que tinha sede no Rio de Janeiro, o jornal O País. Bezerra aceita o convite, mas ainda temeroso por ser um homem muito conhecido, ser um homem público, ele passou a usar um pseudônimo para assinar a matéria, o pseudônimo de Marx. Ali iniciou a sua etapa como escritor espírita, o que lhe valeu o título de O Kardec brasileiro, pois logo em seguida estava ele escrevendo, além do jornal O País, escrevia para o Gazeta da Tarde, o Gazeta de Notícias e o Jornal do Brasil. Além disso, foi responsável por mais de 40 obras espíritas, dentre alguns romances, relatórios, estudos, mais de 40 obras auxiliando na divulgação do espiritismo. Bezerra de Menezes
colecionou uma imensidade de títulos. Frequentou, fazia parte de inúmeras sociedades, sociedades filosóficas, sociedades médicas, culturais, e nessas ele foi colecionando uma imensidade de títulos. No entanto, nenhum título lhe agradava mais, lhe honrava mais do que justamente aquele título que foi criado com um objetivo pejorativo, o médico dos pobres. Era o título que ele mais amava, pois ele dizia que o médico não tem o direito de terminar uma refeição, de escolher a hora, o local, nem por quanto atender à solicitação de um necessitado. Pois aqueles que assim não o fazem não podem ser chamados de médicos, e sim comerciantes de medicina, e estão desperdiçando a oportunidade de receber a melhor de todas as remunerações, aquela que levará para a eternidade. Bezerra, em 1891, cria no Rio de Janeiro o Grupo Espírita Regeneração, que existe até hoje, já há algum tempo, ocupa ali a sua sede, é ali na rua São Francisco Xavier, próximo ao UERJ. Cria este grupo. Curiosamente, 52 anos após ao desencarne de Bezerra de Menezes, numa comunicação mediúnica, ele manda que seja incluído no nome do Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios. E revela que aquele grupo nada mais era do que a continuidade da Casa de Benefícios do irmão Parmênio, lá no século VI, incendiada no século VI. A missão continuava. O médico dos pobres. Bezerra de Menezes, como falamos há pouco, ele atendia a todos que ele procurava. Quem podia pagar e quem não podia. E a coisa foi se multiplicando de tal forma que quando ele chegava à noite em sua casa, havia uma fila de pessoas para serem atendidas. Ali, todas de graça. E ele atendia uma a uma. E sempre se repetindo a mesma coisa. Quando a pessoa não tinha dinheiro para a medicação, ele tirava do bolso o pouco que tinha ganho naquele dia. São muitos os casos que testemunham esta atitude misericordiosa, esse grande coração de Bezerra de Menezes. Mas vamos lembrar de alguns. Não foram poucas as vezes que ele, ao se dirigir ao bonde ao final da noite, para pegar o bonde para Tijuca, que metia a mão ao bolso para buscar o dinheiro da passagem, não tinha dinheiro, tinha distribuído aos necessitados. Então aquela viagem de uma hora e meia, se tornava uma viagem a pé de 3 horas e meia, e que ele cumpria satisfeito da vida. Estou desempregado há tanto tempo. Não consigo atividade. Perambulei o dia inteiro buscando emprego e não consegui. E ao passar aqui à frente, algo me mandou entrar. E aqui estou. Bezerra pergunta a este homem se ele, primeiro bota a mão ao bolso para lhe ceder algum dinheiro. Mais uma vez, o dinheiro já havia sido distribuído. Então ele pergunta àquele homem se ele acreditava em Maria Santíssima, mãe do Galileu. Sim, eu creio em Maria Santíssima. Então receba este abraço que é de Maria. Abraçou aquele homem fortemente, calorosamente. E enquanto mantinha ali, em longos segundos abraçados, instruiu-lhe: quando chegar em casa, coloque um jarro com água sobre a mesa. E depois
vá à sua esposa e a cada um dos seus filhos e dê este abraço, que será de Maria Santíssima. Após isso, beba água e dê-lhes para beber e vão dormir. Tudo há de se resolver. Percebia que o homem tremia de frio, todo encharcado. Saiu do abraço, tirou o seu paletó e deu para aquele homem para que se agasalhasse, e ele seguiu o rumo. Nos dias vindouros, Bezerra de vez em quando se pegava pensando se teria agido corretamente com aquele irmão necessitado. Até que numa noite, aquele homem aparece. Já mais bem apessoado, sorridente, e se dirigiu a Bezerra: vim para lhe agradecer, pois fiz exatamente o que você me recomendou. Coloquei a água, dei o abraço de Maria em cada um, beberam a água comigo e fomos dormir. No dia seguinte, amanhecemos sem fome e sem febre. E durante o dia bate à minha porta um companheiro de trabalho, a atividade dele era na construção civil, que havia sido contratado por um empreiteiro, e este empreiteiro falou: eu preciso de mais, traga mais. Vê? E lembrou dele. E naquele dia seguinte, ele conseguiu voltar a ter emprego, a ter atividade. Bezerra de Menezes, uma vez mais. Ficaríamos aqui a noite inteira relatando os fatos interessantes. Em fevereiro de 1900, ele é acometido por uma doença, a nasarca. Essa doença faz com que o corpo vá se transformando num verdadeiro edema como um todo. O corpo todo entra num processo de inchaço e vai perdendo a mobilidade e aumentando o nível de dor. 2 meses depois, Bezerra estava no seu leito. Era o dia 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, e ele com muita dor, ladeado ali da sua sempre fiel companheira, Cândida Augusta. Ele fecha os olhos e diz: vamos orar a Maria. E diz a Maria, direciona a Maria: ó Maria Santíssima, venho a vos rogar neste momento, não por mim, não pela minha dor, pois já sei que se sinto é porque ela é necessária ao meu espírito. Mas rogo a ti, Senhora, que possa intervir junto a teu Filho Jesus, para que ele promova outras pessoas para cuidar daqueles que eu não mais consigo cuidar. Que eles possam ter a assistência devida. Que Jesus possa dar a eles o atendimento de que eles tanto precisam. Finaliza a prece, abre os olhos e não vê mais Cândida Augusta, e sim Maria Cândida, a sua primeira esposa. E ao lado dela, a jovem Celina, a emissária de Maria Santíssima, que ele já conhecia de algumas vezes que ela tinha se feito presente nas reuniões na FEB, reuniões inclusive de materialização. Ele se assusta. Maria Cândida, Celina, é você, minha filha? Sim, meu irmão, sou eu. Venho trazer a mensagem de Maria, de que transpusestes com louvor o portal da eternidade. Levanta, meu irmão. Não há mais dor, não há mais sofrimentos. Ele se levanta e escuta um vozerio e pergunta o que é isso. Celina o encaminha até a janela, até o balcão da janela, e ele vê uma multidão de pessoas. O que é isto? É que foi dada a notícia aqui de que hoje você regressaria. São pais, mães, filhos e os próprios que você assistiu.
nas necessidades do corpo e da alma, e que vieram aqui lhe receber com amor e gratidão. Olha que desencarnação linda, Bezerra de Menezes. O nível evolutivo tamanho que o seu desenlace fora imediato. Tanto é que no dia seguinte, no dia 12 de abril de 1900, ele deu a primeira mensagem na FEB, na reunião mediúnica da FEB. Uma longa mensagem de testemunho para que pudesse, sim, ali, incentivar a continuidade do trabalho, a importância daquela casa para o Brasil, para o mundo. Bezerra de Menezes desencarna falido, sem patrimônio algum. Tanto é que os seus companheiros mais chegados criaram um fundo, se cotizaram um fundo para a manutenção da família de Bezerra de Menezes. Comissão essa que tinha como presidente Quintino Bocaiúva. Então a família não passou necessidade por conta desses amigos que passaram a custear. 50 anos depois, conforme relatado por Chico Xavier, no dia 11 de abril de 1950, fora realizado um evento na Pátria Espiritual, quando Chico descreve que o cenário era como que um grande um anfiteatro greco-romano, com colunas, e presentes estavam em torno de 5.000 espíritos convidados ao evento. Espíritos desencarnados e alguns encarnados em desdobramento, como foi o caso de Chico. Ele estava desdobrado. Este evento, para homenagear 50 anos de trabalhos ininterruptos de Bezerra de Menezes, a partir do primeiro dia que ele retornou para a pátria espiritual. Nunca parou de trabalhar pela brasilidade. A mesa, comandando a mesa, o próprio Anjo Ismael, ladeado de Leon Denis e Viana de Carvalho. Vozes juvenis entoam hinos à chegada de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Toma o seu lugar. Leon Denis pede a palavra. E começa a tecer as homenagens, as honrarias a Bezerra de Menezes, em nome de todos os espíritos e espíritas do mundo. Depois das palavras de Leon Denis, Viana de Carvalho, também tecendo as suas homenagens em nome da brasilidade. Finalmente, Bezerra faz o agradecimento e, vestido na sua natural humildade, se diz não merecedor de tamanha honraria, pois queria que todas aquelas honrarias fossem transferidas a Maria Santíssima, pois era ela que o conduzia, ela que o inspirava. Ele era apenas o servo cumpridor. Neste momento, um ser de luz começa a descer do etéreo. Era a jovem Celina, a emissária de Maria, e trazia com ela um pergaminho. Desenrola o pergaminho e lê a mensagem de Maria Santíssima. Bezerra de Menezes, pelos 50 anos de trabalhos ininterruptos na pátria espiritual pela brasilidade, concedo-lhe escolher em qual região do nosso sistema solar queira habitar, dando sequência em sua existência. Bezerra de Menezes, uma vez mais, diz não ser merecedor de tamanha honraria. Celina, diga à rainha dos anjos que se posso fazer
Um único pedido é que, enquanto houver uma única dor na noite brasileira, que me seja permitido continuar trabalhando aqui. A resposta foi imediata. Surge diante de todos no etéreo uma grande mão portando uma pena e escreve: solicitação concedida. Assinado Maria. Divaldo Franco vem com muita propriedade a nos lembrar que espíritos desta ordem são espíritos que eles, na realidade, passam a comandar uma grande legião de trabalhadores. Bezerra, Eurípides, Emmanuel, Joana, e dão a essa legião os seus nomes, passam a emprestar os seus nomes a uma infinidade de casas espíritas, passam a ser solicitados diariamente por tantas preces daqueles que dedicam as suas preces. E que essa grande legião de espíritos é que dá este atendimento em nome deles. Então, quando temos uma comunicação, uma psicografia, não necessariamente o próprio Bezerra, e sim um membro dessa sua grande equipe. Estima-se que a equipe de Bezerra de Menezes, eu li isso num desses nossos jornais espíritas, e infelizmente não guardei, ela conta com mais de 230 mil espíritos trabalhando. Então, mas mostra Divaldo que isso não quer dizer que haja nisso algum tipo de falsidade nas comunicações, nos atendimentos, nas casas, nas reuniões, porque eles estão todos conectados numa grande rede à mente do espírito. Como que uma rede, Divaldo usa essa figura de linguagem, como uma rede de computadores em todo o país, onde nós, quando vamos ali no terminal e acessamos, nós não estamos acessando o terminal, nós estamos acessando o computador central. Assim, todas as vezes que um representante de Bezerra de Menezes, que surge, se apresenta como Bezerra de Menezes, ele está mente a mente ligado com o próprio Bezerra de Menezes. E que esses espíritos, em situações especiais, eles próprios se fazem presente. Por último, a informação quanto à pandemia. Divaldo veio a nos informar que Bezerra de Menezes, já no início da pandemia, destacou um contingente de 10 mil espíritos médicos para trabalhar diuturnamente, auxiliando na pandemia, na assistência aqui no Brasil. Bezerra de Menezes. Precisaríamos de mais tempo, mas é o fechamento do nosso resumo, que serve para a gente ver o quanto precisamos nos dedicar no dia a dia aos nossos estudos, às nossas reflexões, à nossa reforma íntima. E que diante das nossas dificuldades, todas serão pulverizadas, como disse Ismael, em observância ao Código de Jesus. Nada acontece por acaso. Tudo tem o seu porquê. Muito obrigado e boa noite. Que possamos manter tranquilos, serenos, e levar os nossos pensamentos ao alto. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz,
suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos. Ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor. E acima de tudo, é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, a espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.